Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. E você sabe que a gente tá quase, muito perto de bater 50 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, faça o favor de se inscrever neste momento pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Que se a gente bater a meta até dia 13 de abril, você sabe muito bem o que acontece. Até dia 13 de abril, eu vou sortear uma camisa do Santos no dia 13, que é o meu aniversário, dia 13 de abril. Então, se a gente bater 50 mil até dia 13 de abril, sim, exatamente, vocês terão uma camisa maravilhosa do Santos. Vocês poderão, né, ganhar aí, entre todas as pessoas que comentarem no meu vídeo do dia 13 de abril, poderão aí receber uma camisa. Vocês viram aqui que estamos mais uma vez sendo patrocinados por esse vídeo na OneFootball. A OneFootball é um dos grandes aplicativos para vocês. Apertem aqui embaixo, aqui, baixe o aplicativo é gratuito, vocês têm acesso a todos. Hoje começa a final do Paulistão, a gente tiveram vários jogos aí, tanto do Paulista, tanto das eliminatórias da Copa. Então, acessem o site e tenham acesso a realmente tudo na palma da sua mão. Notícias, atualizações, jogadores, vai e vem de jogadores. Eu uso muito o futebol, principalmente nesse momento do Santos, né? Nesse momento do Santos aí de vai e vem de jogadores. E finalmente a gente tá com muito mais vem do que vai, né? E falando exatamente sobre isso, vamos trazer aí. Coloquei aqui do lado para vocês o QR Code, para vocês colocarem aqui o celular e baixar o aplicativo. É de graça, você tem acesso a realmente muita coisa aí na palma da mão de vocês. É um aplicativo que eu acho que até dá para mostrar aqui, se tá mais fácil no meu celular. Mas aqui, ó, é um aplicativo que de fato eu tenho, que de fato eu uso e que de fato realmente ajuda bastante. Infelizmente, nesse momento aí não tem muita coisa do Santos relacionada a jogos, né? Porque o Santos não faz a parte dele, mas de maneira geral ajuda bastante. Bom, acabou de sair a notícia, vocês devem ter visto, notícia do UOL. Santos avança em negociação pelo atacante Brian Angulo. A gente falou dele nos outros vídeos, né? A gente acabou falando de vários jogadores. Até amanhã vai sair um podcast muito legal, meu e Dani, que a gente trouxe Carlos Balhon, que é um jornalista equatoriano que simplesmente assim, gente, falou de jogador por jogador, fez um perfil de Fabian Bustos, muito legal. Sabe quando a gente fala que as pessoas não têm noção do Santos quando fala de fora? Então, é diferente quando alguém de fora também fala do Bustos, fala de outros jogadores, fala de fato, quem conhece, quem tá por perto. Então, bom, Cruz Azul libera e a gente provavelmente aí vai ter o seu Brian Angulo aí no time do Santos. Vamos ler a matéria juntos aqui. O Santos encaminhou hoje, dia 30, a contratação de Brian Angulo. O Cruz Azul do México liberou a rescisão antecipada do atacante equatoriano, que ele tinha um contrato um pouquinho mais longo, e era exatamente isso que o México não queria. O México queria que ele terminasse o contrato até 30 de junho, mas o Santos conseguiu aí, de alguma forma, essa liberação. O Brian aceitou abrir mão de valores para sair e pode ser inscrito pelo Peixe na Copa Sul-Americana, o que é excelente, né? O Santos realmente precisa, até porque a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa parte da frente do Santos, né? Sobre a parte do ataque, a importância que o Brian pode ter. Faltam apenas agora detalhes burocráticos. O Santos aguarda a tinta no papel. Bonita essa frase, hein, Mussetti? O Santos aguarda a tinta no papel e espera por ele para exames médicos e assinatura depois dessa longa negociação. Já está quase tudo fechado aí, diante aí desse contrato do Santos. Angulo tem 26 anos, era prioridade do técnico Fabian Bustos para a função de centroavante. O argentino entendeu que o elenco precisava de alternativa para Marcos Leonardo. A gente tá vendo o Batistão e Juan, né? Vou ser muito sincera com vocês. Quando eu vi essa primeira vontade do Santos de ir atrás desse jogador, eu falei, caramba, para mim, centroavante era igual goleiro. Não eram jogadores, não eram posições que o Santos precisava tanto olhar nesse momento. Mas, entendendo que o Batistão é alguém que ele entende que não está totalmente sólido na posição. O Juan é extremamente jovem, muito mais jovem no sentido de maturidade do que só de idade, e a gente já começou a passar com o Marcos Leonardo algo que talvez a gente passe mais vezes, que é ele ausente e ele na seleção.
E também o Bustos entende que o Batistão consegue jogar também pelos lados. Então eu espero realmente que ele utilize o Batistão. O Batistão acabou fazendo gol aí na última rodada. O Batistão é um cara que dá para aprimorar. Eu não gostaria mesmo que a gente simplesmente deixasse esse jogador. Eu acho que o Santos nesse momento não tem mais como você simplesmente não contar com o jogador, porque eu acho que o Batistão tem um potencial que ainda não foi utilizado no Santos. Me dá um pouco de receio essa questão do Juan, mas eu acho que o Santos, eu não vou reclamar, porque assim, é uma questão que eu vejo muito com o Kaique, né? Agora o Kaique tá com todas essas questões nesse momento falando de renovação, de não renovação, mas eu vejo o Kaique um cara que precisa ter o seu tempo, o Santos para ter um carinho melhor com o Kaique, o Santos para você conseguir realmente dar para o Kaique um tempo, o Kaique precisa ir para a reserva. E talvez seja isso com o Rua também. Você não ter o Marcos Leonardo, você jogar com o Batistão pelas beiradas e você simplesmente falar que, olha, Rua, você precisa jogar, você é o cara lá da frente, a gente pode estar simplesmente queimando mais um menino. Então vamos ler mais um pouquinho aí, agora a matéria também do GE sobre o atacante equatoriano. Bom, não sei se vai ter muita coisa aí, além do que a gente já acabou de ver. Ele havia se comprometido a ficar esse tempo, né, até junho, mas tá, como falamos, abriu mão de parte financeira para ir para o Santos. Bom, como a gente está falando dos atletas que podem disputar a Sul-Americana, como a lista é longa, o clube também não vê problemas caso eventualmente ele não seja contratado. Bom, mas como tudo indica, como o O acabou de falar, ele está muito, muito perto de chegar, já que o Cruz Azul liberou, que era o único problema dessa negociação, era a própria liberação. Aqui a gente tem um pouquinho da história, o Angulo é centroavante, iniciou sua carreira no Equador mesmo, no país ele passou pelo Melec antes de ir para o Cruz Azul. Ele ainda chegou a ser emprestado para o Tijuana em 2020. Na atual temporada, jogou 27 partidas e anotou 5 gols. Ele também soma 5 partidas pela seleção do Equador, tendo disputado as eliminatórias da Copa do Catar, mas sempre foi reserva. Eu acho que assim, o Santos, ele é um time que está fazendo apostas no mercado, porque o Santos não é um time que vai conseguir realmente olhar para o mercado e trazer os nomes mais cobiçados nesse momento. A gente sabe disso, e principalmente da força que o Santos tem, questão financeira, que é muito baixa, mas eu gosto do Santos olhando para o mercado sul-americano, não só para o mercado, só para o Barcelona de Guayaquil, mas indo um pouquinho além. Como eu falei para vocês, é uma situação que eu tenho um pouco de receio quanto aos meninos, mas eu entendo a posição do Bustos. Hoje, até se a gente olha aqui na matéria do Musset, a gente vê que o Santos, nesse momento, já trouxe. Agora eu fui para outra matéria. Deixa eu mudar aqui para vocês para não ficar confuso falando de uma matéria e com outra coisa aqui compartilhada. O Santos já trouxe o zagueiro Maicon, os volantes William Maranhão e Rodrigo Fernandes, do Guarani do Paraguai, e os atacantes Johan Julio. E aí agora, provavelmente, aí a gente vai ter a chegada também do Angulo. Antes chegaram o zagueiro Bauerman, o lateral direito Auro, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart. Quando a gente olha, acho que é legal a gente olhar para esses dois parágrafos, né? Primeiro, os que o Santos cogitou. Então, não há mais conversas pelo Fernando Sobral do Ceará, que seria um volante, né? E que para esse volante a gente tem principalmente o William Maranhão e também o Rodrigo Fernandes. Os dois conseguem jogar, acho que o Maranhão consegue mais jogar de camisa 5, mais Alisson, e o Rodrigo Fernandes consegue alternar também de primeiro e segundo volante, mas eu entendo que ele vai jogar mais olhando para sendo um segundo volante, talvez, ou sendo o reserva do Maranhão. Isso vai depender quem vai ser reserva de quem. A gente vai ter que ver em campo. É muito fácil criticar o Maranhão agora, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma. E é uma coisa que eu peço para vocês sempre. Tenham mais calma com o trabalho de Fabian Bustos. Se ele tá indo atrás do Maranhão, ele vê potencial no cara. Não adianta a gente querer disparar um monte de pedra para todo lado, porque é muito fácil chegar para vocês e falar que o Aura é ruim, o Bruno Oliveira é ruim, o Goulart é ruim, o Eduardo Bauerman é ruim, o Rodrigo Fernandes é ruim, o esse Johan Julio é ruim, o William Maranhão é ruim, o Maicon é ruim. Porque se eu falo para vocês que todo mundo é ruim, aí depois eu vou chegar para vocês, putz, vocês lembram naquele vídeo que eu fiz em 30/3? Eu sabia, gente, eu já sabia, eu falei para vocês que eles eram todos ruins. Aí é muito fácil criticar. Então, acho que nesse momento, o que o Santista tem que fazer é
entender o momento do clube, entender até onde a gente pode ir e ver que nesse momento a gente está indo no limite do Santos e que nesse momento esses são os jogadores que a gente tem no elenco e que não adianta. A minha questão com o Auro, ela vai muito mais pelo Sandro, que era um menino da base, capitão da Copinha, que foi para o Atlético Mineiro, do que com a personalidade Auro. Eu quero entender, eu quero ver quando esse Auro vai ser melhor do que o Sandro, porque eu tenho as minhas questões com a base, mas longe de ser uma questão da contratação do Auro, é que eu não, até o prezado momento, eu não vi sentido se você tinha o Sandro. Propriamente como estamos falando do Angulo. Se o Angulo chega e descarta totalmente o Juan, se daqui a um mês a gente tá. Um mês não, né? Se daqui a 6 meses a gente tá falando que o Juan tá indo emprestado pro Londrina, que o Juan tá indo emprestado para Ponte Preta, aí a gente começa a questionar também alguns pontos dessas contratações que vão no momento que a gente poderia usar mais os meninos. Então, beleza. A gente tá vendo o Sobral, que a gente consegue trazer 2 volantes. O lateral direito, o Byron Castilho era alguém que realmente ia fazer muita diferença, porque ele é lateral e ponta direita, mas também não dá para ficar chorando pro leite derramado. E aí o atacante Emmanuel Martinez, que com certeza aí a gente tá olhando tanto para o Angulo, que é um centroavante, tanto para o Johan Julio, que é um atacante, não um meia atacante. Acho que nesse momento, para o Santos, trazendo o Maicon, tendo esses 2 atacantes e esses 2 volantes, o Santos apenas faltou a questão da lateral. Não estou satisfeita com o trabalho do Auro e do outro lado precisa entender se a gente tem a manutenção ou não de Felipe Jonathan. Se tem a manutenção de Felipe Jonathan, essa semana até comentei com vocês, né? Até a Nájila postou os stories do Felipe Jonathan assistindo ao Clássico Carioca, que tinha alguns boatos que ele poderia ir para o Botafogo. Então, entender essa questão com o Felipe Jonathan, se o Santos acredita no potencial do Auro, então beleza, você tem o Auro e você tem o Madison de um lado, mas falta você olhar para essa lateral esquerda, porque o Lucas Pires, assim como o Sandri, assim como o Kaique, e assim como vários outros meninos, assim como o Ângelo, vão oscilar. E nesse momento tem até questões sobre o próprio Ângelo, se ele vai conseguir jogar ou não na estreia da Sul-Americana, que aí volta no que a gente está falando. Tem a questão da suspensão do Marcos Leonardo. Hoje o Batistão sentiu, eu não sei exatamente o que ele sentiu, se foi a coxa, eu não lembro se ele sentiu, mas ele não jogou o treino inteiro. Então a gente começa a ver que o elenco limitado em poucos jogos já sente lesão e já preocupa. Agora você imagina esse elenco jogando Sul-Americana, a Copa do Brasil e também o brasileiro. Acho que para esse momento o Santos consegue fazer boas contratações. Até o prezado momento a gente tem o Eduardo Balmer, que foi muito bem. O Ricardo Goulart, que realmente está em ascensão no Santos, está se entendendo. O Bruno Oliveira falta oportunidade, não dá para a gente criticar ainda. E o Auro, para mim, eu ainda vou criticar por conta da questão muito mais das peças que a gente tinha no elenco. E também não acho que fez grandes jogos, tá? Eu acho que o Auro, até o momento, se mostrou limitado dentro da função. Vamos esperar como todos esses jogadores chegam, mas agora aí a gente tem mais um centroavante. O nome dele é Brian Angulo e o nosso time tá bem complicadinho daqui a pouco da gente falar todos esses nomes, principalmente o Johan Julio. Johan Julio, que eu gostaria de chamá-lo de Julião, como eu falei para vocês, mas que a Anitta me mata se eu continuar fazendo isso. E lembre-se, como eu falei, amanhã tem podcast logo cedo, tá muito legal para vocês. Aqui eu tô dando os nomes e a minha opinião. Amanhã vocês vão ter no podcast a opinião de um jornalista equatoriano. Totalmente diferente. Ele conta uma história muito. Tá tudo bem. Ele conta uma história muito legal sobre o Johan Julio, que vale a pena vocês conferirem. Então vejo vocês amanhã no podcast. E não se esqueçam de se inscrever no canal e também de usar o meu cupom da Centauro, que aqui tá escrito Imparcial 15, mas que a partir. Deixa eu editar. Porque a partir do próximo mês volta a ser o IMP Santista, que vocês já conheciam. IMP Santista. Para 10% de desconto. Aparece desgrama. Desconto na Centauro. IMP Santista para vocês. Uma beijoca, gente.